Reforma tributária acaba com isenção sobre compras internacionais até $50. Reforma tributária, novo imposto, incidirá sobre compras de Shein, Shopee e AliExpress. Shein, AliExpress e Shopee na mira. Novo imposto vai voltar a taxar compras de até $50 em sites estrangeiros. Quando você vê isso aqui, reforma tributária acaba com isenção sobre compras internacionais de até $50, o que você imagina? Você já pensa que a remessa conforme não vai mais funcionar, né? Porque o que faz a isenção de até $50 é a remessa conforme. Então você falou, poxa, acabou, vamos colocar algum imposto, vai voltar, a gente vai ter que pagar aquele 60% lá por causa de um outro imposto. Então vira uma confusão na cabeça. Mas aí você vem aqui mesmo, na própria matéria, e vem pela nova regra da reforma tributária, com incidência da alíquota padrão no novo IVA, estimada em 26,5% pelo governo. Então, tá falando sobre IVA, reforma tributária. E quando você vai ver o que é o IVA, você descobre que ele é um imposto que substituirá o ICMS, que hoje é cobrado em todas as compras, com menos de $50 ou mais de $50. Então, só vai se substituir o ICMS. Ah, então quer dizer que vai ficar o mesmo valor, não vai mudar nada. Não! O IVA brasileiro deve ficar entre 25% e 27,5%. E se você comprou agora, ou então tá com medo de comprar nesse mês ou mês que vem, em relação ao IVA, ele começará a ser cobrado em 2026 e será implementado gradualmente até 2033. Então, o IVA ele é sobre a reforma tributária, ele vai substituir o ICMS, que é estadual, só que ele também vai aumentar. Mas enfim, é como se mudasse o nome e acrescentasse uns dígitos. Então, o IVA é o grande problema disso? Na minha opinião, não é o grande vilão, porque ele vai substituir. Então, vai tirar esse nome ICMS e vai colocar um novo nome, IVA. O problema do IVA é que ele vai aumentar. A gente paga 17% e vai aumentar para 25%, 27%. Então, não é o nome do imposto o problema é o quanto que a gente vai pagar nisso. No entanto, quando você vai ler essas matérias, eles colocam lá que vai acabar com isenção sobre compras internacionais de até $50. E se você sabe o que é a remessa conforme, ela é justamente isso. Ela mantém a isenção de compras de CPF até $50. Então você pensa, poxa, a remessa conforme vai acabar. Porque se vai tirar a isenção, então o IVA vai tirar a remessa conforme. E não é bem isso, ele só vai trocar o ICMS. Mas a remessa conforme vai continuar. E aí, quando a gente vai ver, né, a gente vê na matéria, as novas regras do IVA não alteram o imposto de importação. O imposto de importação são aqueles 60% que a gente paga uma compra acima dos R$250, dos $50. Então, esse é o imposto de importação, aquele 60%. E quando a gente compra até $50, a gente não paga. Então, o que está falando é que as novas regras do IVA não alteram o imposto de importação, tributo que não entrou na reforma tributária. Então, ninguém falou disso. Ninguém falou que tem que colocar esse 60% para quem está comprando menos de $50. Então, é como se ele realmente só substituísse o ICMS, apenas isso. Porém, tem gente que não tá gostando disso e quer sim que a gente pague esse 60% da importação até os $50. Então, o que estava acontecendo até agora? Reforma tributária, até $50, não paga os 60%, mesmo com a reforma tributária, mesmo com o IVA. Só que algumas pessoas não estão gostando disso e querem sim que nós paguemos esses 60% até os $50. Jabuti é a forma que eles chamam algum que você insere assim num texto parlamentar, numa proposta que não tem nada a ver com o assunto. Então, esse assunto de compras até $50, o pessoal tem que pagar esse 60% da importação, foi inserida num texto, numa proposta de descarbonização de veículos brasileiros. Algo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma a gente está falando de compras de até $50 e outra a gente está falando sobre o meio ambiente.
e ainda mais a de veículos. A inclusão de uma revogação relacionada à isenção do imposto, quer dizer, a gente vai ter que pagar esse 60%, mesmo com compras inferiores a $50, é incompatível com o objeto do projeto, que é sobre a descarbonização no setor automotivo. A inclusão desse ponto no projeto desvia o foco do progresso ecológico e tecnológico, impondo obstáculos econômicos desnecessários à população. Então, basicamente, o IVA ele é um imposto que é como se fosse o ICMS, mas na reforma tributária. E como ele estava prevendo a isenção até os $50, mesmo que ele vá aumentar a alíquota, eu não gostei disso, não tô falando que isso é bom, mas ele previa a isenção, até porque essa isenção não foi colocada na proposta, não, ninguém falou sobre a isenção, ninguém mexeu no nome, vamos tirar a isenção, não, ninguém falou. Mas por conta de varejistas, alguns parlamentares estão pensando em vamos dar um jeito de tirar essa isenção. O pessoal tem que pagar esse 60%. Então, de verdade, o que me chocou, lógico, eu não gostei do IVA que aumentou o valor, né? Agora a gente vai ter que pagar mais, quer dizer, vai aumentar em 2026. Mas, pelo menos, a isenção até os $50, isenção desse 60% que é o imposto de importação, pelo menos isso ainda estava garantido, já que não foi debatido o aumento disso. O problema é que quem defende os varejistas não está querendo isso e quer, sim, de qualquer forma, de qualquer jeito, que a gente pague esse 60% a mais, ou seja, vai aumentar 100% praticamente. A própria Shein fala que se o remessa conforme for extinto, as compras internacionais passaram por uma bitributação. 60% de imposto de importação, que é o que a gente ainda não paga até $50, e os 17% do ICMS que todo mundo paga. Quer dizer, vai ser cobrado numa cascata, resultando em uma alíquota de 92%. Só que esse 17% do ICMS, pelo jeito, tá com prazo contado também, até 2026, né? Enfim, gente, eu não sei muito bem o que a gente pode fazer, mas se a gente puder fazer alguma coisa, eu topo fazer alguma coisa, porque eu não quero nem que aumente, né, para 25%, apesar de que eu acho que é mais difícil da gente mudar, mas esse de tirar a remessa conforme, tirar esse 60% que a gente tem de isenção, né, colocar esse imposto a mais, eu acho que não dá certo. O que a gente puder fazer, a gente tem que fazer para não deixar colocar. E além de mais, né, porque eles estão colocando ali de uma forma que não faz nenhum sentido, nem tem a ver com a proposta que é automobilística, e eles querem colocar do nada um imposto pra gente pagar. Enfim.